Pessoal, nós vamos resolver então os exercícios 64 e 109 do capítulo 7 do livro Chemical Principles, Princípios de Química, sexta edição. O autor é Steven Zundel, ok? Vamos lá então. Bom, o exercício 64 nos diz o seguinte, né? Que massa de hidróxido de potássio é necessária para preparar 800 ml de uma solução com pH 11,56. Né? Bom, devemos lembrar que pH mais pOH é igual a 14. Se o pH é 11,56, 14 menos 11,56 é igual ao pOH, que é igual a 2,44. Né? pOH menos o log da concentração de OH menos, né? Como nós temos o pOH, nós podemos calcular a concentração de OH menos, que nesse caso é 3,63 vezes 10A menos 3. Né? Mas lembrar que cada mol de hidróxido de potássio dissolvido libera em solução 1 mol de hidroxilas. Então essa concentração, 3,63 vezes 10 a menos 3 mol por litro, que é a concentração de OH-, é também a concentração de hidróxido de potássio. Né? Concentração molar, ou concentração em quantidade de matéria, é o número de mol de soluto dividido pelo volume da solução em litros. Né? O número de mol de soluto, nesse caso é 363 vezes 10 a menos 3, 800 ml são 0,8 litros. Litro, ela dizendo, né? Singular, menos de 2. Isso nos dá um número de mols aí de hidróxido de potássio de 2,904 vezes 10 a menos 3. Né? Multiplicando esse número de mols pela massa molar do hidróxido de potássio, que é 56,1 gramas por mol, nós obtemos então como massa necessária 0,163 ou 0,16, enfim, grama de hidróxido de potássio. Então, se você dissolver 0,163 grama de hidróxido de potássio em água, né, num volume suficiente para preparar 800 ml de solução, o pH dessa solução será 11,56. O exercício 109 nos diz o seguinte, né? 0,25 grama de óxido de cálcio é dissolvido em água suficiente para preparar 1.500 ml de solução. Calcule o pH da solução. Né? Então, dividindo essa massa, 0,25 grama pela massa molar do óxido de cálcio, 56,1 gramas por mol, nós temos 4,456 vezes 10 a menos 3 mols, não, aliás, mol, né? Menos que 2, enfim, de óxido de cálcio. Detalhe, né? O óxido de cálcio reage com a água produzindo hidróxido de cálcio e cada mol de óxido de cálcio produz um mol do hidróxido. Então esse número de mols, 4,456 vezes 10 a menos 3 mol, é também o número de mols de hidróxido de cálcio que nós vamos produzir. Né? Mas cada mol de hidróxido de cálcio libera em solução 2 hidroxilas. Então o número de mols de hidroxilas é 4,456 vezes 10 a menos 3 vezes 2, ou seja, 8,912 vezes 10 a menos 3. Esse é o número de mols de hidroxilas. Né? Número de mols dividido pelo volume da solução em litros, 1.500 ml é 1,5 litro. Né? Então, 5,942 vezes 10 a menos 3 mol por litro é a concentração de hidroxilas. pOH é menos o log da concentração de OH-, nesse caso menos o log de 5,942 vezes 10 a menos 3, o pH é 2,226. pH mais pOH é igual a 14, então, nesse caso, subtraindo, o pH é igual a 11,77, tá certo? Então, se você dissolver, enfim, haverá uma reação, em verdade, né? 0,25 grama de óxido de cálcio em água, em quantidade suficiente para preparar 1,5 litro de solução, 1.500 ml. O pH da solução resultante será 11,77. Obrigado então e até o próximo exercício.